Gênesis capítulo 28, por favor. Me acompanhe a partir do versículo 10. Nós vamos ler do 10 até o 22. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Se você puder, repita comigo essa frase: é a casa de Deus, a porta dos céus. Só mais uma vez, um pouquinho mais de ânimo e disposição. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Verso 18, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Meu Deus, suplicamos graça, favor, entendimento espiritual sendo comunicado com a exposição da Tua palavra. Oramos, ó Deus, não apenas que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, mas que o Senhor nos leve a um lugar de percepção das verdades espirituais. Não apenas a capacidade de percebê-las, mas de assimilá-las, de absorvê-las na nossa conduta prática, de maneira que não apenas nos alinhemos ao Teu propósito, te honrando, te exaltando e te glorificando, mas dessa forma podendo desfrutar daquilo que é o Seu plano perfeito e completo para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio que nesse domingo, mais do que mera e simplesmente uma palavra de ensino ou de instrução, eu quero comunicar algo que eu classificaria como uma mensagem profética. Um chamado de Deus a um momento de alinhamento e de preparação para um novo tempo e para uma nova estação. Eu creio de todo o meu coração que é importante que você, de fato, procure, não apenas entender em linhas gerais o que vamos comunicar, mas entender naquele âmbito pessoal o que é que Deus está pedindo de mim, em termos de minha participação em relação ao que Ele vai falar ao meu coração hoje. Ao olhar para esse texto, algo que eu posso te dizer é que a revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Deus começa revelando de uma forma e um nível a Adão. Nós temos uma progressão, por exemplo, em Enoque, que andou com Deus. Mas à medida que nós observamos, nós vemos que alguns homens vão crescendo a revelação que gerações anteriores não tiveram. Como o pacto e a aliança que Deus faz com Abraão e a sua descendência, por exemplo. Quando finalmente Deus está para tirar a nação de Israel do Egito, Ele se revela a Moisés e diz: eu, Senhor, não me fiz conhecer pelo meu nome aos seus ancestrais, aos seus pais, porque a revelação de Deus é progressiva. E não apenas da sua pessoa, mas também do seu propósito. Paulo escreve aos Gálatas e diz que quando Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus não estava falando apenas de algo que queria fazer com um homem ou um povo que era a sua descendência natural. Deus já estava anunciando a comunicação do seu propósito, do que Ele queria fazer pela terra em termos de redenção. E nós precisamos entender que ao longo da Escritura, não só a revelação da pessoa de Deus, mas do propósito de Deus, ela vem sendo apresentada de forma progressiva. Em Gênesis, no capítulo 31 e no verso 13, nós vemos Deus depois falando
com Jacó a respeito da experiência que ele teve naquele lugar que antes chamava Luz e ele passou a chamar de Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus. Em Gênesis 31:13, Deus diz: eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Basicamente Deus está dizendo, estamos continuando de onde paramos lá em Betel. Eu sou Deus de Betel, onde você ungiu a coluna. Quando Deus se revela dizendo, eu sou Deus de Betel, posteriormente, voltando a Betel, Jacó chamará Deus pelo nome de El Betel, que significa o Deus de Betel. Há algo específico nessa revelação, a ponto de Deus incorporá-la, dizendo, eu sou Deus que apareci lá, que desde então estou tentando comunicar algo. Por que Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus? Só porque Deus lhe apareceu? Não. Mas porque ele viu uma escada que ligava a terra e céus. Essa conexão é evidente porque anjos estão subindo e descendo. Então, quando os anjos estão descendo, a Bíblia está dizendo os céus se conectaram com a terra. Quando os anjos estão subindo, a terra se conectou com o céu. É um caminho de ida e vinda. E é esse conceito de uma ligação entre terra e céus que expressa fortemente o entendimento do que é casa de Deus. O que Deus construirá ao longo da revelação que nós encontramos na Escritura. Não pode ignorar esse detalhe. Uma ligação entre terra e céu. Eu creio que há uma percepção profética acerca da casa de Deus que nós precisamos compreender, que diz respeito a essa ligação. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero construir isso em 3 partes distintas. Na primeira, eu quero te apresentar uma visão panorâmica de casa de Deus na Bíblia. Na segunda e na terceira parte, eu quero pegar 2 experiências de Jacó em Betel. A primeira, revelação do texto que nós lemos. A segunda, depois em Gênesis 35, quando ele volta. E juntando essas 2, nós percebemos que Deus nos traz uma visão sobre igreja, que eu e você precisamos carregar. Isso nos ajuda a entender como ser igreja. Igreja não é um ambiente onde você simplesmente frequenta. Não é apenas uma comunidade onde você participa. É um lugar onde há uma conexão entre terra e céus. E nós precisamos compreender isso. Então vamos começar falando sobre a visão da casa de Deus. A primeira revelação bíblica mais clara e evidente de que Deus quer manifestar a sua presença, sua habitação no meio dos homens, já começa no Éden. Quando depois de criar o primeiro casal, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia ele visitava aqueles 2. O que é que ele estava comunicando desde o início? Eu não os criei para viverem sozinhos, desconectados ou distantes de mim. Eu quero ser parte da vida de vocês. Eu quero conexão com vocês. No entanto, é a partir de Jacó que a expressão casa de Deus aparece na Bíblia e um conceito começa claramente a ser criado. Então, a revelação da casa de Deus começa com Jacó. Depois evolui com Moisés, quando Deus o orienta a estabelecer um tabernáculo, uma tenda móvel. E nós percebemos que o livro de Hebreus fala, daqui a pouco vamos ler sobre isso, que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus como servo. Então, o conceito de casa de Deus evolui. Nós temos depois uma nova progressão. Eu vou pular o tabernáculo de Davi e eu vou pular direto para o templo que Salomão constrói. E novamente, dessa vez não uma tenda móvel, mas uma casa fixa e uma revelação maior da casa de Deus vai sendo comunicada. Depois Ezequiel começa a falar do período de restauração pós-cativeiro de Babilônia e nós vemos anúncios de uma reforma e restauração no templo, o que literalmente acontece por meio de Herodes, que era o templo que Jesus frequentou durante os seus dias. Mas quando a gente observa o conceito do Novo Testamento de casa de Deus, nós percebemos que essa ideia de um ambiente físico, de um lugar geográfico, ela passa por uma mudança de conceito. Em Atos, no capítulo 7, na pregação de Estevão, vou ler do verso 44 ao 49, nós lemos: o tabernáculo do testemunho, uma das formas de se referir ao tabernáculo de Moisés. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, agora está falando da próxima geração, tendo recebido o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Esse achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa.
Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Embora o próprio Deus tenha construído o conceito de uma casa, de um lugar de habitação, agora Estevão, no contexto da nova aliança, está pregando: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas habitou, mas não habita mais. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, a Escritura registra que o véu do templo, que dividia o santo lugar dos santos, o santo dos santos era o lugar da presença de Deus. Uma única pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar naquele lugar com sacrifício, senão morreria. Flávio Josefo, a maior fonte historiadora, da nação de Israel, depois da Bíblia, faz menção de que esses sacerdotes muitas vezes entravam amarrados com cordas, com sinos balançando. Porque se deixasse de fazer barulho e mover lá dentro, é porque ele tinha sido fulminado pela presença de Deus e a corda era para do lado de fora o puxarem. Havia uma reverência a esse lugar da manifestação da presença de Deus. Mas quando Jesus brada na cruz, está consumado. O véu se rasgou. A presença de Deus deixa de estar confinado ao ambiente físico, a um lugar geográfico. E agora o conceito de casa de Deus passará por uma mutação. Jesus se refere ao templo reformado do período pós-babilônio e ele diz: vocês levaram anos edificando isso e foram quase 50 anos. Jesus diz: pode derrubar essa casa, em 3 dias eu a reedificarei. As pessoas não entenderam. Como que você vai levantar em 3 dias algo que levou quase 50 anos? A Bíblia diz que Jesus falava a respeito do seu corpo. Ou seja, o conceito de uma nova casa sendo erguida, agora não como prédio, mas de uma habitação de Deus nas pessoas, está sendo comunicado. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, Paulo escreve e diz: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O conceito de casa de Deus está agora relacionado à igreja. E a igreja não é um prédio onde eu e você frequentamos. A igreja é o ajuntamento dos santos, que como indivíduos, de acordo com o ensino do Novo Testamento, se tornaram agora morada de Deus no Espírito. A habitação de Deus pelo seu Espírito. O conceito de casa de Deus passa por essa mudança. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 6, a Escritura diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés foi fiel como servo sobre a casa de Deus, uma tenda móvel. A Bíblia diz: Cristo é fiel sobre a casa de Deus como filho. Mas ele diz: a tenda ainda é móvel, mas não é um ajuntamento de pano e estrutura. Nós nos tornamos essa tenda móvel. Nós somos o lugar da manifestação da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que é preciso que eu e você entendamos? Que desde o início, a visão da casa de Deus está relacionada com a pessoa de Cristo. Nós vemos que a pedra que Jacó usou como travesseiro, ele a levanta como uma coluna e ele a unge com óleo. A pedra ungida tipifica Cristo. Aliás, há inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias que estão relacionadas com uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. E quando olhamos para a declaração do próprio Jesus sobre o plano de estabelecer a sua igreja, não dá para ignorar que em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, nosso Senhor diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: minha igreja será edificada sobre uma pedra. Pastor, a pedra é Pedro? Não. A igreja romana ensinou isso por muitos séculos. Mas Jesus diz: na verdade eu te digo que tu és Petrus, um pedaço de pedra. E Jesus diz: e sobre esta pedra, no grego, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja será edificada sobre uma pedra, mas a pedra nunca foi Pedro. A pedra é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental. É por isso que 1 Coríntios 3,11 diz: nenhum outro fundamento pode ser colocado, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo.
O próprio Pedro, a quem Jesus dirigiu a palavra, não teve a menor dificuldade de entender a revelação que lhe estava sendo comunicada. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, ele diz: chegando-se a ele, a pedra viva, ou dependendo da outra versão, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês como pedras vivas, como pedras que vivem, ou seja, feita do mesmo material que ele diz, chegando-se a ele como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Diga comigo, casa espiritual. Porque Deus nos edifica como casa, Ele é a pedra fundamental, nós somos pedras. Imagine no lugar de pedras aqui o conceito de tijolos, que é isso que ele está imaginando, sendo edificados sobre Ele, uns sobre os outros, tendo Ele como fundamento. Nós estamos sendo edificados sobre Cristo como uma casa. Com qual propósito? Para, aqui o indicativo de propósito, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos o conceito de casa de Deus, obviamente tudo começa a partir da pedra que é Cristo. Ele é a pedra ungida. Aliás, a palavra Messias, do hebraico do Antigo Testamento, que equivale a Cristo, do grego do Novo Testamento, significa ungido. Ele é o fundamento da casa de Deus. E talvez seja por isso que Nosso Senhor faz uma afirmação em João capítulo 1, que nós não podemos deixar fora dessa equação. A partir do verso 45 nós lemos: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Tem gente que até para você elogiar é complicado. Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Guarde isso, você verá coisas maiores do que essa. A igreja é estabelecida e fundamentada num ambiente de manifestações sobrenaturais. Deus está tentando chamar a nossa atenção para um lugar, para uma dimensão, onde nós precisamos entrar e viver coisas maiores do que aquelas que nós já vivemos. E acrescentou, então uma coisa está ligada à outra. O que ele acrescentou? em verdade lhes digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Do que é que você acha que Jesus está falando? Ele volta lá num dos primeiros conceitos da revelação da casa de Deus e diz aqui: a porta dos céus está aberta. Há uma ligação entre terra e céu, anjos subindo, anjos descendo. Nós acabamos falando muito pouco no dia a dia da vida cristã a respeito da ação e do ministério dos anjos, mas Hebreus capítulo 1 verso 14 diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio que nós vamos entrar num tempo onde veremos muito mais da atividade angelical, onde veremos muito mais do sobrenatural. E Jesus está dizendo: eu sou aquela pessoa que veio proporcionar o cumprimento, não de um sonho de alguém que dormiu de barriga cheia, mas de alguém que teve um sonho, uma visão e um entendimento profético. Há uma conexão entre céus e terra, anjos estão subindo e descendo, o sobrenatural se instala e se estabelece na terra através da igreja de Jesus. Nós precisamos entender o que é o conceito de casa de Deus e parar de acreditar que igreja é um lugar para se frequentar, uma mera comunidade para se pertencer. É um lugar de conexão entre céu e a terra. Quem está entendendo, diga amém. Com isso, Jesus está nos comunicando o quê? Que os moldes da igreja, da revelação do entendimento da igreja, são os mesmos estabelecidos na visão de Betel. Dito isso, eu gostaria, em segundo lugar, depois de dar o panorama do que é a visão bíblica de casa de Deus, que a gente avaliasse a primeira revelação de Jacó, do texto que lemos de Gênesis 28. E depois disso, em terceiro e último lugar, nós vamos avaliar a segunda experiência de Jacó em Betel, que eu chamaria de uma revelação complementar. Então, voltando a Gênesis 28, nós temos pelo menos 3 verdades sobre a igreja que precisam ser destacadas. A primeira delas diz respeito ao lugar da manifestação da presença de Deus. Quando se usava o termo casa, se falava de um lugar da morada.
O lugar onde alguém mora é o lugar onde a sua presença é encontrada. Um dos primeiros conceitos ligados à igreja é de que ele ou ela é o lugar da manifestação da presença de Deus. Em Gênesis 28:13, a Bíblia diz que ao acordar, na verdade antes mesmo de acordar, enquanto sonhava, a Bíblia diz que ele viu que havia uma escada cujo topo atingia o céu, anjos subiam e desciam, mas ele diz, o Senhor estava perto dele. Ou seja, o Senhor não está nem no céu e nem na escada. O Senhor já estava em pé ali na terra. A primeira percepção é o lugar da presença de Deus. No verso 15, Deus no sonho diz para ele, eis que eu estou com você e o guardarei por onde você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei. Não só estou do seu lado, mas vou continuar, como diria o bom mineiro do interior, agarrado em você. Não desgrudo, não te largo até que eu cumpra aquilo que te prometi. Deus está dizendo, a revelação da casa de Deus é um lugar onde a minha presença se manifesta. E se manifesta de forma a afetar vocês. A gente costuma dizer que Jacó, quando lutou com o anjo no Val de Jaboque, diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Como se ele tivesse inventado essa fala. Ele copiou, quem falou isso primeiro foi Deus, muito tempo antes. Deus disse, eu não te deixarei enquanto não tiver cumprido tudo aquilo que eu te prometi. Sabe, eu e você precisamos entender que antes mesmo da nossa disposição de dizer eu não te largo, ele está dizendo que não te larga sou eu. Quem toma a iniciativa sou eu, quem começa esse processo sou eu. E sabe, o conceito da manifestação da presença de Deus está aí. No verso 16, quando ele acorda, ele diz, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. O que significa eu não sabia? Que a presença de Deus pode se manifestar, mas isso não significa que necessariamente você vai desfrutar, a menos que se conecte. Nós precisamos entender isso. Deus não passou a estar naquele lugar a partir do sonho. Ele diz, o Senhor já estava aqui. Acho que aqui caberia o cântico de antigamente. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lugar da presença de Deus. Eu quero realmente encorajar a ter um posicionamento de acreditar que as verdades ligadas à manifestação da presença de Deus é que Ele não vem meramente para fiscalizar o que é que está acontecendo ou como eu e você estamos nos comportando. Com a intenção de Deus, quando fala de estabelecer uma morada entre nós. Nós precisamos voltar lá na criação. Então vamos de novo lá para o Jardim do Éden, onde tudo começou. Ao criar o primeiro casal, eu comentei agora há pouco que Deus não respeitou nem a lua de mel. Ele estava lá todo dia. O que é que Deus estava dizendo? Eu quero ter comunhão com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Quando o homem peca, qual a primeira pergunta que Deus faz a Adão? Deus não pergunta o que é que você fez, cara. A pergunta de Deus é onde você está. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Para mim está dizendo, o problema não é o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou para longe de mim. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero você de volta. E nós precisamos parar de acreditar que o Evangelho veio só trazer a remoção da condenação de um pecado cometido, mas não restaurar a ideia de comunhão, de conexão, de intimidade. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O propósito da manifestação da sua presença, antes de mais nada, diz respeito à comunhão. Deus quer que nós o desfrutemos por quem Ele é. Mas inevitável e consequentemente, isso também significa intervenções, manifestações. Ele está dizendo, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar, eu não te largo até cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Mas mesmo quando falamos de intervenção, não se trata meramente de Deus tentando simplesmente nos mimar. Significa nos abastecer, nos dar recursos e condições para que um propósito seja cumprido. Eu não te deixo até cumprir o que eu prometi. Deus está dizendo, não é uma bênção sem propósito, é uma capacitação, são ferramentas e recursos para que você cumpra o propósito. Ser parte da igreja é estar inserido dentro de um propósito. Deus tem um projeto extraordinário. Um dia encontrei uma pessoa que estava toda empolgada porque tinha sido contratado por uma empresa multinacional. Nós estamos em mais de 100 nações. Falei, grandes coisas, eu estou inserido no maior empreendimento do universo. Nós precisamos entender a grandeza daquilo que Deus nos inseriu e o propósito pelo qual nós nos tornamos parte disso. Não para sermos meros espectadores, não para ser só gente que desfruta, mas para sermos cooperadores de Deus dentro do processo. A segunda verdade, depois de entender a presença de Deus, diz respeito a entender essa ligação entre terra e céus. A porta dos céus significa duas coisas. Em primeiro lugar, é o meio através do qual os céus
podem entrar na terra. Deus deseja influenciar a terra com toda a realidade e recursos do céu. É por isso que em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, nós somos ensinados a orar: venha teu reino. O reino precisa vir dos céus sobre a terra. Seja feita a tua vontade. O reino é o lugar onde a vontade de Deus prevalece, onde Ele governa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. Então, Deus usa esse portal para dizer: o meu reino vai invadir a terra, vai se estabelecer dentro da terra. A ideia dessa conexão de terra e céus, para mim, fica muito clara. Não apenas quando Jesus, depois de dizer a Pedro: eu vou edificar a minha igreja, Ele também diz: lhe darei as chaves do reino dos céus. Mas depois, quando Jesus está ensinando sobre oração, na sequência, em Mateus 18, 18, Ele volta a repetir: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A palavra ligar e desligar tem um sentido no original. Significa prender e soltar. A Bíblia diz que Ágabo, quando vai profetizar sobre Paulo, a Bíblia diz que o ligou com o cinto, o prendeu. Prendeu um no outro com o cinto. Quando Jesus dá ordem para que as pessoas desatem Lázaro depois da ressurreição, a expressão no original é desligai-o. Por quê? Quando se passava pelo processo de embalsamar o morto, eles enrolavam os panos. Eu fico tentando imaginar a condição em que Lázaro sai da tumba. Imagine uma pessoa que tinha passado pelo processo de mumificação. Jesus diz: desligai, o que está dizendo solte. O que significa ligar e desligar? A gente imagina isso com a mentalidade do mundo de tecnologia. Aperta um botão que liga, um botão que desliga. Não, Deus está dizendo prender ou soltar. Em outras palavras, o que vocês autorizarem na terra será autorizado pelos céus. O que vocês proibirem na terra será proibido pelos céus. E aqui eu e você precisamos entender um outro conceito, que é o de expressar uma autoridade que representa o governo dos céus. E talvez para entender melhor isso, nós precisamos compreender o conceito de embaixada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se você vai a Brasília, por exemplo, no setor de embaixadas, entra em qualquer embaixada, seja Estados Unidos, da Dinamarca, a partir do momento que você colocou o pé dentro da embaixada, você não está mais em solo brasileiro, você está em solo estrangeiro. Se estiver na embaixada dos Estados Unidos, as leis que regem aquele lugar são a do governo dos Estados Unidos. Se estiver da Dinamarca ou de qualquer outro país, são aquelas que regem aquele governo que é representado por aquela embaixada. E as pessoas que estão ali são autoridades do outro país, não do local. Representa a autoridade de quem os enviou. O que é que eu e você precisamos entender? Que como embaixadores de Cristo, eu e você carregamos a autoridade dos céus. Nós representamos os céus. Por isso que Jesus, que veio curando enfermos, expulsando demônios, enviou seus discípulos dizendo: vocês vão fazer o mesmo. Vocês não vão se mover na força de vocês. Vocês vão representar a minha autoridade. É por isso que vocês usam o meu nome. Quem é que está entendendo isso? Então nós precisamos entender que a igreja deve ser a porta dos céus, o lugar onde o sobrenatural vai se manifestar e vai prevalecer. Mas também nós vemos em terceiro e último lugar, nessa primeira revelação de Jacó, primeiro a presença de Deus, a segunda ligação entre terra e céus, e a terceira característica eu chamaria da marca da multiplicação. Ali em Gênesis, no capítulo 28 que lemos, no verso 14, Deus diz para Jacó o que já havia prometido para Abraão e Isaac: sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A marca da multiplicação. Multiplicação é parte do projeto de Deus para a humanidade desde o início. A Bíblia diz que Deus abençoa. Às vezes a gente pensa que bênção é só reversão da maldição. Mas Deus abençoou o homem quando ainda não existia maldição. Logo a bênção não é mera reversão de maldição. A bênção é uma força capacitadora para o cumprimento de um propósito. E a bênção da multiplicação nos pertence. Desde o primeiro homem, passando pelos patriarcas, por todas as promessas. Deus fala isso no contexto da revelação de casa de Deus. E Ele está dizendo: eu quero que multiplique. Por quê?
Deus repete a Jacó o que havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não está falando de nos abençoar para que a gente consiga o que a gente quer. Ele está dizendo que Ele vai nos abençoar para que Ele tenha através de nós o que Ele quer. Diz respeito aos interesses do reino, não meramente os nossos. Então vou repetir o que eu falei antes: a bênção não é mero mimo de Deus para que eu e você tenhamos o que queremos. Ela é a manifestação de recursos de Deus para que o seu propósito se cumpra. Por isso Deus diz: não te deixarei até que eu cumpra o que eu tenho te prometido. Eu e você precisamos entender a responsabilidade de viver debaixo da bênção. Não é apenas porque ela é importante para nós, ela é importante para Deus, para o cumprimento do seu propósito. Eu achei que vocês iam empolgar com isso. Eu vou repetir: a bênção não é importante apenas para mim e para você, ela é importante para Deus. Ele deseja nos abençoar para o cumprimento do seu propósito. Nós só faremos com recursos sobrenaturais. E Deus precisa que eu e você passemos a viver o sobrenatural para que por meio de nós Ele transborde e cumpra o seu propósito. Isso envolve multiplicação. Multiplicação. Quando você olha o livro de Atos, o tempo todo a Bíblia diz: se multiplicava o número dos discípulos, se multiplicava o número dos discípulos. Nós temos vivido um momento precioso, onde a casa, essa igreja local finalmente tem milhares e milhares de pessoas participando nos cultos de domingo. Foi uma coisa gostosa juntar essa turma toda e mais um pouco lá naquela única reunião dos 17 anos do Alcance. E sabe o que eu gosto de momentos como esse? É ter uma visão, como serão os muitos cultos que ainda teremos. Preste atenção, coloque isso no seu coração. Se você não consegue crer, pega uma carona na minha fé até que a sua cresça. Nós seremos uma igreja extraordinariamente grande. E o nosso anseio, a nossa paixão de crescer não pode ser porque nós precisamos achar que estamos competindo com outros. Não estamos. Não estamos concorrendo com nenhuma igreja dessa cidade. Nós precisamos entender que nós estamos competindo e concorrendo com o inferno. Esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso grande fornecedor. É de lá que nós vamos tirar as almas. E nós precisamos crescer porque esse é o sonho de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Aleluia que você foi alcançado, mas quantos milhares de pessoas nessa cidade não foram? Quanta gente precisa ser alcançado e precisa ter um combustível dentro de mim e de você. Nós precisamos crescer. Eu fico empolgado com vendo cada vez mais batismos, com cada vez mais gente nova chegando, com cada vez mais gente sendo salvo, mas algo precisa encher o meu e o seu coração. Deus nos chamou para ser parceiros dele, num projeto extraordinário de multiplicação. Ele deseja alcançar o maior número de pessoas possível. E nós precisamos entender que a multiplicação não significa um engrandecimento pessoal. Significa o cumprimento do propósito dele. Significa que Deus não quer apenas que o céu entre por esse portal na terra. Deus quer que essa porta dos céus seja aberta para que as pessoas da terra entrem no céu. E quando chegarmos diante do Senhor, a minha vontade é poder fazer uma declaração parecida com o que o livro de Hebreus cita Jesus na sua chegada. Eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Eu tomei uma decisão de eu não vou para lá sozinho. Eu vou carregar uma tropa comigo. Eu quero carregar muita gente comigo. E cada um de nós precisa entender que isso é parte de um chamado. A multiplicação não era Deus dizendo: vou te dar uma descendência numerosa para que você ache que você é o cara. Deus está dizendo: eu quero abençoar as famílias da terra. Eu tenho um projeto para a terra e eu preciso me multiplicar por meio de vocês para alcançar o que eu quero. A barca da multiplicação. A nossa declaração de visão, a afirmação é: somos uma crescente comunidade de discípulos, com viver santo, que se reúne no templo e nas casas para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Somos uma crescente, é a primeira declaração. Algo dentro de mim e dentro de você precisa queimar. Crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação. Não diz respeito a gente, mas ao grande sonho e ao projeto divino. E decidimos ser parceiros dele, entender que a casa de Deus tem que carregar a marca da multiplicação. Quem está entendendo, diga amém. Jacó se levanta de Betel e segue sua jornada fugindo de seu irmão Esaú. Ele passa 20 anos servindo Labão, que vem a se tornar seu sogro. Até que finalmente Deus o chama de volta. No processo da volta, Jacó já havia cruzado o val de Jaboque, já havia encontrado seu irmão Esaú, com quem se reconciliou. Finalmente, em Gênesis 34, ele se estabelece em Siquém, onde ele vive uma experiência familiar trágica. Sua filha é violentada, seus filhos usam de violência, derramando sangue inocente em nome de uma suposta vingança ao que fizeram à irmã.
Jacó está desesperado, agora os cananeus vão se unir, nós somos um grupo pequeno, eles vão acabar conosco. Ele está vendo a possibilidade do seu fim. Ele está vivendo um momento péssimo na família. É nessa hora que nós temos a segunda revelação de El Betel, o Deus de Betel. Gênesis capítulo 35, eu quero ler a partir do verso 1 até o verso 7, diz: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Observe a frase, vá para Betel e habite ali. Deus está dizendo, nós temos que recomeçar. Até agora você não está fazendo nada direito. E nós vamos começar direito. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus diz, nós vamos retomar lá onde nós paramos, em Betel. E você volta lá para fazer um altar. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Antes de continuar, pensa comigo. O camarada com quem Deus tem uma aliança, por meio de quem Deus vai cumprir o seu propósito na terra. Tem gente na sua própria família com ídolos que por alguma razão difícil de aceitar ou engolir, ainda estão sendo tolerados. Mas Jacó decide um posicionamento: nós vamos começar uma limpeza. Vamos dar fim nos ídolos. A idolatria sempre se tornou um problema para a nação de Israel. Interessante é que mesmo posteriormente, em gerações bem adiante, nós vamos ver que o problema parecia se conservar. No final de seus dias, Josué, ele se posiciona diante de uma geração e diz no verso 14 de Josué 24: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses ao quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Agora, do que é que Josué está falando? Josué fala de 3 tipos de ídolos. Os deuses do Eufrates, do outro lado do Eufrates. Os deuses do Egito. Os deuses dos amorreus, ou da terra de Canaã. Da terra de Canaã é o lugar onde eles haviam acabado de entrar. O do Egito é de onde seus pais tinham saído. O que são os deuses do outro lado de Eufrates? São os ídolos da família de Abraão. Eles ainda eram parte da história. Gerações e gerações de pessoas ouvindo o plano e o propósito de Deus e que nunca se desligaram de determinadas coisas. Nesse momento Deus diz para Jacó: quer sair da miséria que você está? Quer ver o meu propósito se cumprir? Tem que ter santificação. Tem que ter comprometimento sério e profundo. Senão a coisa não anda. Senão não vai passar de nível. Eu e você precisamos entender que muitas das tragédias vividas na família de Jacó não é porque Deus o determinou. Muitas delas foram portas abertas para o reino das trevas, por meio de brechas e ilegalidades dadas. A Bíblia diz que a própria Raquel, a amada de Jacó, quando sai da casa de Labão, furta os ídolos do seu pai. E quando ele vem atrás e denuncia, Jacó indignado diz: aquele com quem tiver os seus deuses, seus ídolos, morra. Ele procura no encontro. E Raquel os escondeu bem. Mas aquela palavra acaba pesando. Ela é a primeira do grupo a falecer, de forma prematura. Muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus a culpa de coisas que são legalidades que nós temos dado ao reino das trevas, por falta de um comprometimento com Ele. E a partir do comprometimento que Deus lutará em nosso favor, não com a falta dele. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Verso 3, vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, no hebraico significa Deus da casa de Deus, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. O que é que nós aprendemos na segunda revelação que Jacó tem?
Aqui nós não temos a manifestação clara de uma aparição de Deus, a não ser o chamado para ir a Betel. Mas a compreensão das coisas que se desenrolam, evidentemente, deve ser interpretada como um entendimento que Deus está comunicando. Quase como quem diz, não adianta ter aquela primeira parte da revelação sem ter essa outra. Na segunda, a primeira coisa que Deus faz é, não faz o menor sentido você entender que eu tenho uma casa e não edificar um altar. Então preste atenção. Pedro, em 1 de Pedro 2,5, diz que nós estamos sendo edificados casa espiritual. Qual é o propósito da casa? A fim de ser um sacerdócio santo. Onde tem casa, tem sacerdócio. Qual o propósito de ter sacerdócio? A fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais. Onde tem sacerdócio, tem serviço. O conceito de uma casa, destituído do conceito de serviço, é completamente nulo, é incompleto, é sem propósito. Eu e você não podemos querer um lugar onde a presença de Deus se manifesta para nos servir. A presença de Deus se manifesta para nos capacitar a servi-lo. E se nós não tivermos a perspectiva certa e o coração disposto a servir, nós vamos estagnar a manifestação que poderia estar acontecendo na minha e na sua vida. Ou ela vai estar lá e nós, como Jacó, vamos dizer antes, ele estava aqui, eu não sabia, eu não percebi, eu não conectei. Nós precisamos entender o chamado de Deus para uma visão de sacerdócio. Todos nós fomos chamados a servir. Não necessariamente com os mesmos dons, não necessariamente com os mesmos ministérios, mas todos fomos chamados para servir. Pelo amor de Deus, dá um amém aí. Amém. Então, no ambiente, se nós queremos viver a revelação da casa de Deus, nós precisamos entender o serviço não é negociável. E quando falamos de serviço, não falamos apenas de funções que se ocupam nos cultos e programações da igreja. Nós estamos falando de um estilo de vida que envolve basicamente o cumprimento do que é essencial no plano. Se ele quer multiplicar, ele precisa de nós para alcançar pessoas. Evangelizar e cuidar de pessoas é tarefa de todo crente. Deixa eu tentar te provar um ponto da nossa incoerência. Se um traficante se converte, graças a Deus, a gente tem visto eles se converterem. Você há de concordar comigo que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Romanos 8,1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Concorda com isso? Vai olhar para o ex-traficante novo convertido desse jeito? Sim. Mas você concorda comigo que ele vai ter que mudar de ramo? Efésios 4,28, que antes roubava, não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos. Nós precisamos nos adequar à nova vida com um novo comportamento. Você concorda que ele vai ter que mudar de ramo de prestação de serviço? Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido. Você crê que o sangue de Jesus de fato a purificou de todo pecado? Que se ela está em Cristo é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação. Mas também concorda que ela vai ter que mudar o ramo de prestação de serviço? Porque nós defendemos como doutrina que quando alguém se converte, precisa se ajustar aos valores do reino e não carregar os anteriores. Alguém tem dificuldade de entender isso? Então me diga por que você diz que porque é um profissional liberal, um empresário, trabalha demais, não tem tempo para fazer as coisas do reino de Deus. Porque o ex-traficante, a ex-garota de programa precisa se adequar e você não. Por que você é melhor do que eles? Porque você tem privilégios que eles não têm. Então se você trabalha demais a ponto de não ter tempo para fazer o que Deus mandou, só tem uma solução para isso. Trabalhe menos, viva com menos e obedeça o seu Senhor, porque Ele não te pediu, Ele te mandou fazer algo. Mas enquanto nós seguimos fazendo dessa forma, nós estamos brincando de ser igreja. E quando nós falamos para Deus, não vai ter serviço ao sacerdócio aqui, diz, também não vai ter minha presença, também não vai ter porta dos céus com o sobrenatural invadindo. E não adianta ficar clamando por avivamento se tu não quer mexer o corpinho. Só há um propósito para o avivamento, não é nos alegrar, é alegrar o coração de Deus, viabilizando o cumprimento do propósito dEle, gente sendo alcançada, e nós precisamos fazer das alegrias de Deus a nossa alegria. Quem está entendendo, diga amém. Há uma nova estação chegando, me ouça com atenção, mas nós precisamos entender e nos adequar ao processo de Deus. A segunda coisa, eu falei a respeito dos ídolos, dei o pano de fundo histórico. Mas Jacó manda seus filhos se santificarem de uma forma como aquela casa nunca havia experimentado. E se nós queremos passar para a próxima fase, para uma realidade mais profunda e completa do que é ser igreja, não um lugar onde frequentamos, não uma mera comunidade onde participamos, mas a porta dos céus, nós precisamos entender que santificação é inegociável.
Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. No verso 16, ele pergunta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não faz o menor sentido você imaginar a ideia de santuário, casa de Deus, e tentar conectar isso com a presença de ídolos, de falsos deuses. Depois de perguntar isso, ele diz: porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, e agora vem citação de texto do Antigo Testamento: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, e agora se tem uma conexão que junta um raciocínio sendo construído, a conclusão a que se chega. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. Deus está dizendo, para viver a realidade da manifestação da minha presença, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus. Vocês precisam de se separarem, de se purificarem, de se santificarem. Então ele diz: e eu os receberei. E ele segue afirmando: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas na sequência, tem uma mudança de capítulo, mas não de raciocínio, porque a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essa divisão é posterior. Aliás, a Bíblia só foi dividida em capítulos no ano 1200 da nossa era cristã. 300 anos depois, dividida em versículos, quando o Brasil já tinha sido descoberto. Essa divisão aconteceu posteriormente só para nos ajudar a achar. E a gente precisa parar com essa mania de mudou o capítulo, mudou o assunto. Tem divisões que foram muito mal feitas. Ele começa: portanto, de novo nós temos aqui um elo de ligação. Portanto, meus amados, tendo tais promessas. Quais promessas? A dos versículos 16, 17 e 18. 16, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. No 17, eu os receberei. No 18, eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas. Tendo tais promessas, todas elas falando de comunhão, de intimidade, de poder desfrutar a presença dele. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E um de nós nega que quando você veio a Cristo, passou por uma santificação inicial. Ela é tudo que eu e você precisávamos, de jeito nenhum. Era só o pontapé inicial. A Bíblia fala de um aperfeiçoar na santidade. Eu e você precisamos de crescimento. Eu e você precisamos de um nível de comprometimento com Deus que não tínhamos antes. Hoje precisamos viver. E amanhã precisamos entrar num nível de comprometimento maior. A santificação precisa ser aperfeiçoada no temor de Deus. Quando Jacó entende a manifestação da presença de Deus em Betel, ele diz: quão temível é esse lugar. É impossível você ter consciência da presença de Deus sem que isso gere temor. Quando Isaías tem a revelação de Deus assentado no seu alto sublime trono, os serafins à volta proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e diz: ai de mim que vou perecendo. Quando eu e você começamos a ter consciência da presença, o que está errado em mim e você começa a aparecer. E eu e você precisamos entender: quanto mais Deus aflora o que ainda não foi santificado, é porque Ele está nos chamando a um processo de santificação mais profundo. E aqui eu preciso fazer uma pausa no meio da mensagem e apelar. Se você não entender santificação, você não vai a lugar nenhum. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem crente que está que nem Jacó, ele estava aqui, eu não sabia. Tem outros desfrutando, tem outros experimentando, ele não. E o que eu disse que eu vou apelar é o seguinte: não tem como você viver santificação sem entender a doutrina bíblica, sem ser alimentado pela fé que só a Bíblia pode te promover para que você viva o que precisa ser vivido. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Não é fé só para conversão. Tudo que nós vamos experimentar, toda a santificação depende de fé. Como que eu e você temos fé? A Bíblia diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós estamos anunciando dia 4 de outubro, uma overdose de ensino sobre santificação. Mas tem crente olhando para isso, dizendo: eu não preciso. Digo, não precisa mesmo, nem da presença de Deus que você poderia ter se santificasse. Se isso não é importante para você, Deus não é importante para você. Porque a gente luta e corre atrás de um monte de coisa que alegadamente são importantes. E aquilo que deveria ser essencial, a gente não devota tempo. Um irmão falou para mim outro dia: eu já fiz 105 edições dessa conferência da Graça Transformadora. Falei outras 8 vezes fora da minha conferência, já um total de 113 vezes, a mesma coisa.
Um irmão falou para mim quando eu passei de 50, que dó de você, pastor. Eu falei, dó de mim por quê? Você acha que é um castigo ficar repetindo as mesmas coisas? Falei, quando eu repito, minha informação não aumenta, mas a minha convicção fortalece. Eu falei, eu não sei se Deus mandou eu rodar esse Brasil todo por causa dos outros ou por causa de mim. Porque quanto mais eu bato na mesma tecla, esse negócio está me enlouquecendo, está me surtando, o nível de fé vai subindo, vai crescendo. Olhei para aquele cara e falei, dó de tu, que mal ouviu uma vez e acha que não precisa de mais nada. Eu quero ser honesto com você nessa manhã. Você quer ir longe em Deus, vai ter que mexer o corpinho, vai ter que entender os princípios, vai ter que corresponder com Ele. Senão você vai estar confinado a um lugar de mediocridade. Então a Bíblia diz, se nós queremos essas promessas, temos que nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Pastor, qual o resultado de aperfeiçoar a santidade? Depois que eles jogaram fora os deuses, depois que eles fizeram a limpa dentro de casa, o que é que Gênesis 35 nos diz que aconteceu? A Bíblia nos afirma de uma maneira muito clara, ali no verso 5. A Bíblia diz, quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Como é que o capítulo 34 termina? Termina com o penúltimo versículo 30, Jacó dizendo aos seus filhos, Simeão e Levi, que haviam matado os homens de Siquém, vocês me criaram um problema, me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Capítulo anterior termina com Jacó debaixo do terror dos inimigos, assustado com eles. Mas depois da santificação, a Bíblia diz, não, agora o jogo mudou. O terror de Deus é que cai sobre os inimigos. Eles é que estão com medo de se meter com aquele povo santificado, porque é um Deus que os defende. Preste atenção, muitos de nós estamos vivendo no terror que o inimigo joga sobre nós e com as coisas que ele tem conseguido colocar dentro da nossa vida por falta de santificação. Mas quando nós passamos a viver o processo de santificação, o jogo muda. Deus é que vai tocar o terror no inimigo. Jesus diz, quer entender como funciona a minha casa? Edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não tem que ter medo do inferno. O inferno tem que ter medo da gente. A Bíblia diz que aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo. O crente que se aperfeiçoa na santidade, ele passa a viver não no terror do inimigo, ele passa a tocar o terror no inimigo. E sabe, os resultados é que o sobrenatural vem. E como diria o mineiro do interior, vem de com força. Deus está nos chamando a passar de fase. Deus está nos chamando ao novo tempo. E a escolha se vamos corresponder ou não, pertence a cada um de nós. Eu particularmente tomei uma decisão. Anos atrás ouvi uma frase que é atribuída a Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não deveria ser a desculpa para não viver um avivamento pessoal. Eu tenho dito para Deus, enquanto estou esperando o seu povo, eles estão demorando. Eu estou indo na frente. Eu vou viver primeiro. Mas honestamente, eu não gostaria de ser o cara que vive o avivamento pessoal e tem vocês como testemunho. Eu gostaria de viver isso com vocês. Agora eu vou dizer, com ou sem vocês, estou indo. Quem quiser vem junto. Há um grito do coração de Deus. Nós estamos vivendo a estação profética. Eu creio que é tempo de passar de fase, de amadurecermos o conceito do que é ser igreja, de pararmos de brincar como se fosse meramente um clube de interesses. E nós precisamos nos conectar a esse glorioso projeto que nos foi confiado. E só uma resposta para isso. Entrarmos no lugar da comunhão, da intimidade, por meio da santificação. Usamos a porta do céu para tomarmos os recursos e trazemos dos céus sobre a terra a manifestação da vontade de Deus, das leis de Deus, do governo de Deus, da autoridade de Deus sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão à nossa porta. E aí nós vamos ver Deus tocar o terror no inimigo, em vez da gente viver do terror do inimigo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto nós podemos botar o diabo para correr. E como que isso acontece? Primeiro o texto diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E você só temos força para botar o inimigo para correr, quando nos sujeitamos a Deus. Agora, tem uns crentes que não estão sujeitando a Deus. Eles botaram o inimigo para correr de um outro jeito. O cão está correndo atrás deles e eles estão fugindo o tempo todo. Eu prefiro botá-lo para correr de nós, não atrás de nós. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Eu creio que avivamento e reforma caminham juntos. Nós vemos isso na Bíblia e na história.
Não há avivamento sem que haja ajuste, sem que haja alinhamento aos princípios de Deus. Em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 19, Pedro chama as pessoas ao arrependimento, à conversão e diz para que venham os tempos de refrigério. Tempos de visitação de Deus só vem depois de arrependimento e ajuste. Mas ele não fala só dos tempos de refrigério. Ele diz, envie-lhe o Cristo, o qual convém que os céus segurem até o tempo da restauração de todas as coisas. O tempo do fim, que precederá a vinda do Senhor Jesus, será marcado pela restauração de todas as coisas. Se nós queremos viver a glória que a igreja do livro de Atos experimentava no seu início, nós precisamos restaurar a conduta, as práticas, os princípios, porque não há avivamento sem reforma. E eu gostaria que você pudesse ter um momento de oração agora, colocando diante de Deus a sua vida, honestamente se avaliando, se questionando e se perguntando, estou levando o conceito de igreja e de casa de Deus a sério? Ou talvez eu só estou brincando de ser crente? Talvez seja a hora de olhar para a sua própria vida e perguntar, que ídolos ainda permanecem na história da minha vida, que não foram entregues, que não foram renunciados, que não foram descartados, que não foram abandonados no meio do caminho? Que tipo de mudança e preparação eu preciso para ir a Betel, levantar um altar e não apenas desfrutar da presença, mas exercer sacerdócio? O que eu preciso para sair do lugar onde, em vez de viver o terror do inimigo, Deus é que vai tocar o terror nos inimigos? Coloca a sua vida diante de Deus. Espírito Santo, nós pedimos o seu auxílio nessa hora. Nós pedimos a tua orientação e aplicação personalizada da tua palavra. Eu sei que o teu propósito nessa manhã não é colocar nenhum de nós debaixo de culpa ou condenação, não é nos julgar nem pelo passado, nem pelo nosso presente, mas nos apresentar uma nova proposta de futuro. Um futuro glorioso que como igreja podemos viver. Com a porta dos céus não apenas aberta e escancarada, com intervenção angelical, talvez no nível nunca antes experimentado, com as forças do céu invadindo a terra para que o teu reino se estabeleça por meio de nós, não apenas em nós. Pai, nós queremos viver o cumprimento do teu propósito. Mas sabemos que há necessidade de ajuste e te agradecemos a tua insistência persistente, amorosa, lutando para ter tudo de cada um de nós. E nós queremos que esse possa ser um momento não único, mas o começo de uma nova fase, de um novo tempo de rendição, de entrega, de santificação ao Senhor. Nós queremos a tua glória, nós queremos a tua presença, nós queremos os céus prevalecendo sobre a terra. Queremos não apenas estar junto à porta dos céus, queremos desfrutar, Senhor. Queremos sair do lugar de ignorância onde Jacó estava quando disse, ele estava aqui, eu não sabia. Entrar no lugar onde podemos experimentar quem o Senhor é. Queremos entender o Senhor dizendo, eu sou o Deus de Betel, o Deus que decidiu levantar uma casa a partir de Cristo, a pedra ungida, de edificá-los como pedras vivas sobre ele. Nós queremos ser do mesmo material e da mesma composição que a pedra fundamental. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos viver santidade e queremos ver a glória e a autoridade, o poder do teu reino restauradas e fluindo de forma desobstruída na tua casa. Clamamos por um novo tempo nessa casa, um novo tempo nas nossas vidas, onde a frutificação, a marca da multiplicação esteja presente como resultado de uma presença que foi cultivada e atraída por meio de entrega e de santificação. Coloca a sua vida diante de Deus. Poucos minutos nós vamos participar da ceia do Senhor. Este é um momento onde a Bíblia nos instrui, examine-se o homem a si mesmo. Eu quero que diante do Senhor, com o temor da consciência da presença dEle, se há necessidade, arrependimento e santificação hoje, que você faça isso aqui e agora. Que você não apenas se dispõe, mas ore dizendo, Senhor, eu não quero que nada disso termine no final desse culto e reunião. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver uma nova fase.
Eu quero experimentar a Tua presença se manifestando nesse lugar chamado a porta dos céus, a Tua casa. Sopra deste lugar sobre o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, bem como aqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos pelo Teu toque, pelo Teu agir sobrenatural. Nós oramos por um novo tempo, não só de entrega e rendição, mas de compreensão da expressão do poder do Teu reino. Queremos viver à altura do que o Senhor propôs como embaixadores que Te representam, que expressam sua autoridade e o seu governo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.